O desenvolvimento do encouraçado, desde o início da era do encouraçado até o início da era pré-esteira, é de apenas cerca de 35 anos, mais ou menos. Mas é um assunto incrivelmente complicado, muito, muito complexo para ser abordado em um único vídeo. Então, ao invés disso, nos próximos meses, ou possivelmente anos, teremos que rastrear o desenvolvimento de navios capitais e navios blindados por nação, pois as histórias de desenvolvimento de encouraçados nas marinhas britânica, francesa, americana, russa e italiana, e outras, são todas bastante diferentes em termos de caráter, ritmo e volume, com referências ocasionais, obviamente, em qualquer vídeo dado, sobre o que outras nações estavam fazendo quando isso afeta a nação específica de que estamos falando. E mesmo assim, só é possível em cerca de 1 hora cobrir brevemente parte dessa história para as maiores marinhas. Então, para muitas dessas maiores marinhas, pode haver vídeos em várias partes, como de fato será este. Então, com isso, vamos começar olhando para a primeira década ou mais de design de navio blindado na Marinha Real. O que, claro, significa começar com um navio francês, não o Le Gloire. Mais sobre ela mais tarde. Mas Napoleão, o primeiro navio de linha projetado especificamente com uma hélice e propulsão a vapor. As vantagens da propulsão a vapor, como combate a tempestades, entrada e saída do porto à vontade, manutenção da velocidade e direção na batalha independentemente do vento, entre outras, tornaram esse desenvolvimento quase tão influente quanto o do Dreadnought meio século depois. Isso desencadeou uma pequena corrida armamentista, com os britânicos convertendo antigos navios de linha para vapor enquanto planejavam unidades construídas especificamente para essa finalidade. Os franceses, é claro, estavam fazendo o mesmo, e entre 1850 e 1858, ambos os lados construíram ou converteram 32 navios de linha a vapor cada um. Grandes obras estavam em andamento nos dois lados do canal, mas dois grandes desenvolvimentos realinharam o pensamento francês. A Guerra da Crimeia mostrou os benefícios da armadura, pelo menos para baterias flutuantes, que estavam dentro do alcance próximo de armas de fortaleza inimigas. E em 1856 e 1857, testes de novas armas raiadas mostraram um grau de novo poder sendo introduzido ao tiro e casca, que, quando combinado com a experiência da Crimeia, convenceu o arquiteto naval francês Dupuy-de-Lôme a propor um novo tipo de navio. Agora, para ser claro, algum tipo de fragata de ariete ou bateria flutuante com blindagem já havia sido proposto por vários designers em vários países, mas Dulon e seus associados tinham uma lista mínima de requisitos para um navio oceânico protegido contra o tiro de ferro e aço que as últimas armas francesas poderiam disparar, e assim isso representaria um navio completo do tipo de linha de rolo, ou o que poderíamos chamar hoje de um navio de guerra. O navio precisaria ter uma velocidade de pelo menos 13 nós, pelo menos 4 polegadas de armadura de ferro. Suas portas de armas precisariam estar pelo menos 7 pés acima da linha d'água. Uma popa precisaria ser projetada que protegesse o parafuso de ser disparado. E também precisaria de um equipamento completo de vela, já que os motores a vapor neste ponto só poderiam ser auxiliares em um navio que fosse fazer algo além de abraçar a costa e ficar perto do porto. Neste ponto da história, os franceses tentavam novamente se tornar uma monarquia, e Dulon conseguiu trazer Napoleão III para o seu lado. Ele então pegou a forma básica do navio de linha Napoleão, alongou um pouco e então começou a cobrir este navio de madeira notório com ferro. O navio seria totalmente revestido de ponta a ponta com 2 cintas de armadura, 4 polegadas e 3/10 de espessura no convés de armas e 4 polegadas e 7/10 de espessura no convés abaixo da linha d'água, além de pouco mais de 2 pés de madeira como suporte. Como se viu, todo esse peso extra trouxe os portos de armas para pouco mais de 6 pés da linha d'água. E, sem os recursos semidecorativos semipráticos de um navio de linha completo, o novo navio Gloire tinha uma forma geral bastante simples, e com um único convés de armas. Embora pesadas, ela era tecnicamente uma fragata pelos padrões da época. No entanto, 2 irmãs foram encomendadas, Invencível e Normandia, com uma quarta, a Couronne de casco de ferro, sendo construída com um design um pouco diferente,
com um sistema de proteção um pouco mais complexo, mas também encomendada no mesmo ano, 1858, mas na verdade então construída um pouco mais tarde. O motivo para essa ordem mista era simples. A França poderia produzir ferro e aço de qualidade razoável, mas simplesmente não conseguia produzir ferro e aço de alta qualidade suficientes para fornecer as estruturas, cascos e armaduras para 4 navios de guerra de uma só vez. Além de tudo, ter cascos de madeira em 3 dos navios permitiu que fossem construídos ao mesmo tempo, enquanto a indústria fornecia ferro, casco, estrutura, etc. Se expandia. E o Caron forneceu lições valiosas sobre como construir navios com casco de ferro. Essa falta de capacidade geral na indústria francesa também os privou dessa liderança inicial. Enquanto isso, Dulombe partiu para projetar os únicos encouraçados que tecnicamente se qualificariam como navios de linha sob o antigo sistema de classificação, o Magenta e Solferino. Mas essa é uma história para o vídeo do encouraçado francês. Quanto aos britânicos, eles não estavam ociosos. A ideia encontrada em alguns livros de história popular de que Gloire surpreendeu a Marinha Real é relativamente fácil de ser falsificada. Em 1856, houve propostas de encouraçados, incluindo do almirante Napier, que focavam em retirar navios existentes da linha, reduzindo-os a navios de um convés e cobrindo-os com armadura. No entanto, essas propostas foram rejeitadas por representarem potencialmente muito risco, pois tirariam um valioso navio de linha de ação justamente quando o equilíbrio de poder anglo-francês em navios a vapor estava o mais próximo de igual que havia estado em 3 a 4 décadas, e não havia garantia de que essas ideias dariam certo. Além disso, havia uma matriz de decisão a ser resolvida sobre os materiais que seriam usados na armadura. Testes foram conduzidos no arsenal de Woolwich no final de 1856 e início de 1857 para decidir entre ferro e aço. O material acabou sendo uma escolha fácil. Placas de aço estavam disponíveis, mas nenhum fabricante conseguia fazer uma placa mais espessa que alguns centímetros. E isso oferecia efetivamente nenhuma resistência ao canhão de 68 libras em qualquer alcance de batalha provável, desde a queima-roupa até cerca de 1000 jardas. A placa de ferro, por outro lado, estava disponível com 4 polegadas de espessura e os fabricantes prometiam mais, parecendo que a diferença entre a placa laminada e martelada era marginal. Neste ponto, os testes revelaram que o tiro de ferro forjado era consideravelmente melhor em penetrar a armadura do que o tiro de ferro fundido. Com esses testes concluídos, uma proposta para uma pequena corveta blindada e lenta foi apresentada em 1858, mas enquanto algum dinheiro foi reservado para potencialmente construir este navio, um novo tipo de metal havia sido desenvolvido. Basicamente, um aço de baixíssimo teor de carbono, e novos projéteis e cascas alongados também haviam sido recentemente desenvolvidos. E assim, a questão de um navio blindado foi adiada, enquanto essas novas tecnologias eram consideradas por seu valor e possível integração em um teórico navio de guerra de ferro. Ainda no mesmo ano, notícias do programa francês de construção de encouraçados causaram pânico público, mas deixaram o almirantado de mãos atadas devido à indecisão política e argumentos de almirantes mais velhos, em serviço e aposentados, a favor e contra várias opções. Você poderia optar por encouraçados, construindo alguns deles em navios a vapor de madeira, ou continuar com os navios a vapor de madeira, mais fáceis e baratos de construir, esperando que os encouraçados fossem apenas uma fase passageira. Com o impasse em andamento, o status quo de construir mais navios a vapor de madeira prosseguiu silenciosamente ao fundo. Havia também outro assunto fervilhando ao fundo. Os americanos haviam iniciado um programa de 6 grandes fragatas, me avise se isso lhe soa familiar, que visava resultar em navios com armamento pesado considerável e alta velocidade em um único convés de canhões. Embora a velocidade de Merrimack e suas irmãs não fosse tão impressionante no grande esquema das fragatas, seu poder de fogo ainda era muito impressionante, e uma série de respostas britânicas, Diadem, Doris, Ariadne, Galatea, Mersey e Orlando, conseguiram realizar tanto a velocidade quanto um poder de fogo similar. Embora nominalmente carregassem pouco mais de 30 canhões, sendo assim fragatas,
o uso de canhões de 10 polegadas e de 68 libras significava que o peso do seu costado era pouco menor do que o de muitos navios de primeira linha que carregavam mais de 100 canhões, já que esses últimos navios tendiam a carregar principalmente armas de 32 libras com uma dispersão de canhões maiores, e eles eram simplesmente mais poderosos por razões semelhantes do que alguns navios de linha de 2 convéses. Tudo isso culminou no final de 1858. Houve uma tentativa de assassinato contra Napoleão III. Embora o governo britânico não tivesse nada a ver com isso, os conspiradores se basearam em Londres, porque se havia um lugar a que os franceses não podiam chegar, era Londres, e isso acirrou as tensões. O pessoal militar francês, percebendo prevaricação do outro lado do canal, intensificou as fortificações e a construção de navios ao longo da costa do canal e rumores de um crescente entendimento entre Rússia e França, o que foi uma reviravolta, dado a recente guerra. Tudo construído a tal ponto que a Marinha conseguiu responsabilizar o governo, com uma famosa declaração do escritório do inspetor que dizia: embora eu tenha frequentemente afirmado que não é do interesse da Grã-Bretanha, possuindo como ela tem uma marinha tão grande, adotar qualquer mudança importante na construção de navios de guerra que possa ter o efeito de tornar necessário a introdução de uma nova classe de navios muito caros, até que tal curso seja forçado sobre ela pela adoção por potências estrangeiras de navios formidáveis, de um caráter inovador, exigindo navios semelhantes para lidar com eles, ainda assim, então, se torna uma questão não apenas de conveniência, mas de absoluta necessidade. Esse tempo chegou. A França agora começou a construir fragatas de grande velocidade, com os lados protegidos por placas de metal espessas, e isso torna imperativo para este país fazer o mesmo sem um momento de atraso. No entanto, ainda haveria um pequeno atraso, como a política sempre se arrastou, ao ponto de até a família real expressar uma forte opinião pública sobre a natureza totalmente sem brilho dos ministros do governo. Porém, mais testes eram realizados discretamente. Testes adicionais de armas com o novo aço ultra baixo em carbono demonstraram que a armadura de ferro forjado ainda era superior a ele ou aos aços atuais nas espessuras disponíveis. E outros testes mostraram que o suporte de madeira proporcionava resultados muito superiores em termos de proteção do que simplesmente ter a placa de ferro no lugar por si só. Outras ideias também foram testadas, como o uso de folhas grossas de borracha apoiadas por fardos de algodão comprimido e o suporte de borracha para a placa de ferro em vez de madeira. A ideia aqui era que a borracha então selaria qualquer buraco feito nela, mas nenhuma dessas soluções funcionou tão bem quanto o ferro apoiado por madeira, mas todos esses testes contribuíram com dados bastante valiosos. As estimativas foram elaboradas para um par de fragatas encouraçadas em 1859. Embora os membros menos progressistas do Conselho Naval quisessem que fossem construídos de maneira semelhante à Gloire, navios de madeira com proteção de ferro, o secretário de guerra, o engenheiro Scott Russell e um contingente de oficiais navais conseguiram, por aliança, persuadir a mudança da especificação. As primeiras couraçadas britânicas possuiriam casco de ferro e blindagem. As especificações iniciais eram para 4 polegadas de armadura, 12 nós e meio, armas a 9 pés acima da linha d'água, e ao contrário da Gloire, a armadura seria concentrada em torno das armas e motores, com anteparas blindadas fechando uma cidadela, deixando as extremidades desprotegidas, mas fortemente subdivididas contra inundações. Um total de 16 designs foram considerados, variando entre 6.500 a pouco mais de 11.000 toneladas em deslocamento, mas no final o design do construtor-chefe, Isaac Watts, foi escolhido, com um contrato concedido para um dos navios para os estaleiros de Blackwall a um preço de 31 libras e 10 shillings por tonelada. Os papéis foram assinados em maio de 1859 com um cronograma ambicioso. O navio deveria ser lançado em 11 meses e estar pronto para o mar 3 meses depois disso, no verão de 1860. A política ameaçou balançar o barco antes mesmo do navio tocar a água. Logo após votar 250.000 libras para financiar 2 navios encouraçados, os ministros começaram a discutir sobre os custos e exigiram a redução da armadura para economizar dinheiro. Felizmente, esses analfabetos tecnológicos faziam parte de um governo de curta duração que caiu alguns meses depois,
e o novo governo era um pouco mais sensato, apesar da Marinha ainda ter que se defender de mais algumas tentativas de interferência nos meses seguintes. Em outubro, o segundo navio foi encomendado dos estaleiros Napier, em Glasgow, pelo preço ligeiramente aumentado de 37,05 libras por tonelada. O primeiro navio se chamaria Guerreiro e o segundo, Príncipe Negro. Durante a instalação das quilhas, testes adicionais foram realizados em placas laminadas, placas de aço recém-disponíveis e novos canhões de retrocarga, todos decepcionantes em comparação com placas de ferro laminadas ou marteladas e o confiável canhão de 68 libras. As formas dos novos navios foram fortemente emprestadas das grandes fragatas construídas em resposta aos americanos, e não de navios de linha como Glar havia feito. De fato, Warrior e Mersey, quando comparados lado a lado, podem ser difíceis de distinguir na maioria das representações e fotos quando vistos de perfil, supondo que um deles não tenha um esquema de pintura muito distinto. Comparado com os Gloires de pouco menos de 6.000 toneladas, os Warriors representaram um grande avanço, deslocando pouco mais de 9.000 toneladas, capazes de pouco mais de 14 nós sob uma única forma de propulsão e atingindo o que era, para a época, uma impressionante velocidade de 17,5 nós. Quando navegando sob vela e vapor com ventos favoráveis, os motores entregavam uma figura imensa para a época de 5.000 cavalos de potência indicados. A sua armadura era composta por 4,5 polegadas de ferro de alta qualidade, apoiado por 18 polegadas de madeira, com o único problema irritante sendo a insistência de cima em usar os decepcionantes canhões de culatra de 110 libras, além de sua bateria planejada de 68 libras, o que forçou alguns dos últimos a serem posicionados fora da cidadela. No fundo do navio, adjacente às caldeiras, havia uma fornalha para fornecer ferro fundido ao suprimento de martenshell do navio, um dispositivo incendiário especialista, que, quando disparado, pulverizaria o referido ferro fundido sobre o alvo quando explodisse. Testes revelaram que iniciar o fogo era significativamente mais eficaz do que o tiro aquecido, principalmente para reiniciar incêndios previamente apagados. É melhor não falar sobre os efeitos de litros de metal fundido pulverizados sobre uma tripulação inimiga. Warrior foi o primeiro a atingir a água. Uma longa lista de pequenas alterações atrasou sua suposta entrada acelerada em serviço, mas ainda assim conseguiu sua comissão antes da Curone, tornando-se assim o primeiro navio de guerra blindado com casco de ferro do mundo a entrar em serviço. Durante o curso da construção, o tamanho das portas das armas foi reduzido para segurança contra fogo inimigo e porque novos pivôs de armas permitiam uma maior rotação através de uma abertura menor, e sua armadura foi feita com juntas muito caras de língua e ranhura, que foram projetadas para distribuir a força do impacto em todo o esquema de armadura. Mas as dificuldades que isso impôs tanto na fabricação quanto na instalação da armadura, bem como possíveis problemas na substituição de placas individuais, significavam que isso não seria algo a ser repetido em navios subsequentes que carregariam uma armadura simples de lado a lado, que era comum em toda a era da armadura revestida. O Warrior e sua irmã foram subdivididos dentro e fora da cidadela, com o leme do lado externo e backups do sistema principal de leme e peças de reposição fornecidos caso algo fosse atingido. Devido à sua natureza experimental, o casco foi um pouco superconstruído. Com quase 5.000 toneladas, anos de experiência na construção de navios com casco de ferro mostraram que cerca de 1.800 toneladas poderiam ter sido retiradas, mantendo a mesma força básica para suportar as armas, armaduras, maquinário e outros sistemas. Por outro lado, os navios quase escaparam de uma ideia do capitão Cowper Coles, inventor do sistema de torre Coles, de montar uma torre blindada de 25 pés de altura com um canhão no topo na popa do navio. O objetivo era permitir fogo mergulhante no convés de um navio inimigo, contornando qualquer armadura que possuíssem. Felizmente, isso não foi permitido prosseguir, presumivelmente por alguém com uma ideia um pouco melhor sobre os princípios de estabilidade do que Coles, que, claro, continuaria a projetar o incrivelmente estável Her Majesty's Ship Captain uma década depois.
Uma ponte leve no convés superior foi emparelhada com um pequeno abrigo blindado de 4 polegadas, precursor da torre de comando, mas sem equipamentos de direção ou comunicação, não merecendo totalmente o último título. Com cascos rígidos, mastros parcialmente revestidos de ferro e mais grossos, os longos e esbeltos navios podiam manter a vela cheia em ventos mais fortes que outros navios. A adição posterior de um convés de popa reequilibrou os navios para melhores qualidades de navegação, pois inicialmente tendiam a ser pesados na frente devido às linhas finas da proa. Quilhas de fundo tornavam-nas plataformas de armas estáveis, e chaminés telescópicas podiam ser dobradas quando estavam apenas sob a força do vento, embora aumentá-las em 1861 daria aos navios um pouco mais de velocidade. Dos dois, Warrior era o navio mais rápido e geralmente melhor comparado à sua irmã, embora nenhum deles fosse particularmente ágil, um produto de sua relação de comprimento para a largura de 6,5 para 1. Em 1867, conforme as deficiências do carregador de culatra de 50 kg ficavam evidentes e novas armas entravam em serviço, eles seriam reequipados com rifles de carregamento pelo cano de 7 e 23 centímetros e novas máquinas auxiliares como bombas a vapor. O Warrior estabeleceu um novo padrão para os encouraçados, superior em todos os aspectos aos navios iniciados anteriormente. Ela também se mostraria melhor do que os que vieram imediatamente depois dela, já que o Conselho da Marinha e os políticos conspiraram para compelir o resto da Marinha a tentar construir algo tão poderoso por muito menos dinheiro. Isso originou os 2 próximos encouraçados britânicos, Resistance e Defense. Com cerca de 6.000 toneladas, eles eram mais próximos em tamanho e especificação ao Gloire, capazes de pouco mais de 11 nós. Possuíam a mesma espessura de armadura que os guerreiros, mas carregavam menos armas, 22 e 18, respectivamente, em cada navio. Sua única característica real de nota foi a introdução do arco de ariete, uma característica geral dos encouraçados avançando, enquanto seus predecessores tinham um arco saliente ou de joelho muito mais parecido com a era da vela. Como o Warrior, eles tinham hélices retráteis para melhor navegação. O parafuso do Black Prince era fixo, mas após a conclusão, descobriu-se que suas armas estavam a pouco mais de 6 pés da linha d'água. Estes foram seguidos por 2 navios marginalmente melhores, Hector e Valiant, embora deva ser notado que todos esses navios foram colocados antes que os encouraçados de alguém realmente entrassem em serviço. Estes possuíam 24 armas, em pouco mais de 6.700 toneladas, com velocidade de 12 nós. Como seus predecessores, eram adequados principalmente para defesa doméstica ou operações costeiras no exterior, pois rolavam bastante em oceanos abertos. Eles também tinham uma disposição de armadura verdadeiramente estranha, a cidadela de caixa de 4,5 polegadas logo acima e abaixo da linha d'água, e então outro cinturão de 4,5 polegadas imediatamente acima deste, protegendo o convés de armas, mas se estendendo todo o caminho para a frente e para trás, afinando para 3,5 polegadas e depois 2,5 polegadas na proa e na popa extremas. Embora a proa e a popa da linha d'água fossem deixadas desprotegidas, este layout bizarro felizmente não foi repetido. Os 4 navios menores entraram em serviço entre 1861 e 1864, exceto o Valiant, que foi construído por um estaleiro inexperiente e entrou em operação apenas em 1868 devido à administração no meio do processo. Felizmente, a sanidade conseguiu prevalecer, após este breve interlúdio. Em agosto de 1861 foi lançado o Her Majesty's Ship Achilles, o primeiro verdadeiro sucessor do Warrior e Black Prince. Com quase 10.000 toneladas, ela era um pouco mais pesada, com bateria principal dentro da cidadela blindada, padrão de 4,5 polegadas, capaz de superar 14 nós a vapor. Apesar do layout básico ser semelhante ao do Warrior, também houve uma série de mudanças significativas. A proa e a popa eram mais simples e retas, refletindo o novo formato de navio blindado em oposição aos guerreiros que remetiam à era dos navios de madeira. E além da cidadela, ela carregava um cinto de 2,5 polegadas na linha d'água, além disso, para cada extremidade do navio.
Isso ofereceria pouca resistência a tiros, mas resistiria a conchas explosivas que poderiam explodir buracos inconvenientes na proa e na popa. A popa foi cuidadosamente curvada de maneira calculada para desviar o fogo varrido que poderia quebrar o topo do poste do leme. Ela foi o primeiro encouraçado construído nos docks reais em Chatham e estabelecida quando o Warrior ainda estava há algumas semanas de ser comissionado, resultando na armadura de cinto uniforme de 4,5 polegadas dos encouraçados britânicos até então. Outras coisas eram bem mais variadas. Durante a construção, a embarcação passou por várias mudanças no número de canhões, variando de 36 a 50, antes de voltar para 26, devido à crise em torno da falha dos primeiros carregadores de culatra, que fez a Marinha Real buscar novos canhões, além dos de 68 libras. Como todos os encouraçados da Marinha Real da época, ela seria rearmada no final dos anos 1860 com uma mistura de rifles de carregamento pelo cano de 7 e 23 centímetros que também introduziram suportes de canhão de ferro, já que todas as armas até então eram montadas em suportes de madeira ao estilo nelsoniano, familiares para quem lutou na Batalha de Trafalgar. O Achilles, concluído em 1864, começou como um navio de 4 mastros, mas em menos de um ano teve o 4º mastro e o gurupés removidos. A mudança foi exagerada e o gurupés foi recolocado. O antigo 2º mastro, agora o 4º, foi movido para a frente em 1866. Após isso, todos concordaram que ela navegava bem o suficiente por enquanto. Com seus canhões bem acima da linha d'água e um casco estável, ela se provou um excelente navio de artilharia mais tarde, em 1861, superando até encouraçados mais novos, de capacidades ainda maiores. Seriam estabelecidos, mas este é um bom ponto para falar sobre a outra metade do programa inicial de encouraçados. Os encouraçados de madeira convertidos detêm grande parte do programa de construção de navios de madeira do final dos 1850. Os navios nunca entrariam em serviço, sendo desmontados nos estaleiros e lançados diretamente para a obsolescência. Vagariam por portos aleatórios ou seriam usados para inflar o número de encouraçados, assim como navios de linha à vela foram convertidos em navios a vapor no início da década. Além de esperançosamente garantir uma construção mais rápida de encouraçados do que apenas usando nova construção. Como os cascos dos navios já estavam total ou parcialmente concluídos e em grande parte pagos, acreditava-se que seria mais barato também. Vamos analisar os 8 navios selecionados em 3 etapas, pois eles acabaram em uma variedade de formas e foram concluídos ao longo da década. Mas a primeira etapa foi para 2 convéses, Royal Oak, Prince Consort, Caledonia e Ocean. Desses, Royal Oak foi o primeiro da lista. Ela foi cortada por um convés, mas não pôde receber uma cidadela, pois sentia-se que seu casco de madeira era muito flexível. Além disso, ela já havia sido perfurada por completo para armas. O único convés de armas restante recebeu uma placa de armadura de 4 pontos e meio de ponta a ponta, com um cinturão de linha d'água de espessura semelhante, que diminuía para uma casca de 2,5 polegadas a 3 polegadas nas extremidades. Essa proteção de armadura completa também foi considerada levando em conta a visão de que, como um navio de madeira carregando armadura, ela seria muito mais vulnerável ao fogo do que os verdadeiros encouraçados de casco de ferro. Carregando 35 armas e capaz de cerca de 12 nós e meio, ela era amplamente comparável no papel com os tipos de defesa e Hector. De fato, ela deslocava cerca de 6.000 toneladas considerando o peso adicional da armadura. O navio foi alongado no estaleiro para acomodar armas mais pesadas. Aproveitou-se também para remodelar a proa e a popa para a forma mais vertical típica dos encouraçados. Prince Consort, Caledonia e Ocean acabariam deslocando pouco menos de 7.000 toneladas, dando 2 pés a mais de calado. Isso ocorreu principalmente pela tentativa de aumentar a velocidade ao instalar maquinário mais potente. Como a maquinaria era consideravelmente mais pesada, o efeito geral não foi uma mudança efetiva, pois toda a potência adicional foi praticamente usada para carregar o peso extra. E o casco, que estava assim sob muito mais estresse, se deteriorava mais rápido nessas embarcações do que em suas meias irmãs. Apesar disso,
Devido às suas origens como navios de linha, eles possuíam um costado quase tão poderoso quanto o do guerreiro, com cerca de 2.500 toneladas a menos de deslocamento, indicando que seriam úteis o suficiente durante a década ou mais que se esperava que durassem. Pelo menos igual a Gloire e suas irmãs, e, mais recentemente, bastante adequado para estações estrangeiras, onde nenhum desafiante sério, mesmo para um encouraçado convertido, poderia ser esperado por um bom tempo. Eles também marcaram a estreia da torre de comando em sua verdadeira forma, que, no verdadeiro estilo britânico, foi amplamente ignorada. Embora, neste caso, mais porque a fumaça e o estrondo dos canhões principais do próprio navio tornavam a experiência de estar dentro de um deles durante a ação, algo entre estar dentro de um sino de catedral enquanto ele estava sendo tocado e um galpão de fumaça de arenque com seus cascos projetados para os pesos e equilíbrios da vida de navio de madeira. Eles balançavam muito nos oceanos abertos, mas se mostraram incrivelmente difíceis de tombar. Você estaria seguro mesmo nas piores tempestades, mas não aproveitaria a experiência. O trabalho nesses navios começou em 1860 e eles levaram cerca de 3 a 4 anos para serem concluídos, em média, devido às modificações necessárias nas partes já finalizadas dos cascos. Estamos em 1861 e o Warrior está passando por testes, mas ainda mais encouraçados estão sendo construídos. O próximo par era Minotaur e Agincourt. Estes representaram o próximo passo a partir dos 10.500 toneladas. Eram mais pesados, mais longos e mais fortemente armados, completando com rifles de carregamento pelo cano como bateria principal. Carregavam 5 mastros e a maquinaria permitia alcançar quase 15 nós apenas no vapor. E por quase uma década eles permaneceriam os maiores navios de guerra construídos em qualquer lugar do planeta. Eles também viram um aumento na armadura, tanto em termos de extensão quanto de espessura. Sua proteção se estendia por todo o navio, mas enquanto era levada até as extremidades pela placa de 4,5 polegadas, a seção do meio que cobria a bateria principal e a maquinaria tinha 5,5 polegadas de espessura. Embora tenham sido lançados relativamente rápido, demoraram um pouco para entrar em serviço, sua bateria principal refletindo as datas de serviço na segunda metade dos 1860. Isso se deveu em parte à intenção de dar a eles 50 armas de carregamento pela culatra. Mas a falha dessa arma significou que muito tempo foi gasto experimentando novas armas antes da comissão formal, embora os navios estivessem prontos para ação em quase todos os outros aspectos bem antes. Da metade dos 1850, caso a necessidade surgisse, eles teriam apenas recebido quaisquer armas disponíveis. Como outros navios do período, eles seriam rearmados várias vezes. Em 1875, uma reforma para rifles de carregamento pelo cano de 9 polegadas incluiu um dos primeiros diretores de fogo, capaz de permitir que um único homem disparasse toda a salva eletricamente, juntamente com outra novidade na Marinha Real, o holofote elétrico. Estes dois também tinham uma meia-irmã, Northumberland, que era para ser uma irmã completa. Mas uma mudança de construtor-chefe de Watts para Reed significou que várias alterações foram feitas. Em vez de principalmente armas de 7 polegadas com algumas de 9 polegadas, Northumberland recebeu principalmente rifles de carregamento pelo cano de 8 polegadas, com 4 armas de 9 polegadas também instaladas, 2 por lado no meio dos convéses de armas. Este aumento no peso do armamento veio à custa da redução da área blindada. A cinta de comprimento total foi mantida na linha de água, mas no convés de armas, isso foi reduzido à bateria principal, exigindo o reaparecimento das anteparas da cidadela com a mesma espessura de 5,5 polegadas. Como a cinta principal mais tarde na vida, entre outras armas mais pesadas, ela também seria equipada com 4 lançadores de torpedos. Embora o curto alcance e a natureza errante dos primeiros torpedos tornassem essa instalação de utilidade questionável. Ela também carregava uma torre de comando de maior utilidade que as anteriores. Como estamos prestes a outro grande avanço tecnológico? Vale a pena fazer uma pausa aqui para falar sobre por que havia uma mistura de mosquetes de boca lisa e carabinas de culatra raiadas.
Nesses primeiros navios, e porque isso foi uniformemente substituído no final da década de 1860, com rifles de boca lisa, a Marinha Real manteve rifles de boca lisa por muito tempo após outras nações adotarem rifles de retrocarga. A substituição das armas ocorreu porque, com o aumento da espessura da armadura e do tamanho das armas, era necessário mais poder de fogo. Além disso, o tipo de arma estava relacionado aos problemas encontrados com o carregador de culatra Armstrong, que havia mostrado grande promessa no final da década de 1850. Primeiramente em testes, apesar de seu muito maior peso de tiro, o canhão de 110 libras, na verdade, se mostrou menos capaz de penetrar a armadura do que o de 68 libras, apesar do que dizia no papel. Embora o último canhão, o de 68 libras, fosse muito mais capaz do que a média das armas de seu tamanho da época, era uma arma legitimamente boa. Em segundo lugar, o processo de fabricação das novas armas de carregamento pela culatra era pouco confiável, com quase todas apresentando falhas visíveis e, em alguns casos, rachaduras que deixavam os oficiais de artilharia muito apreensivos. Um bloco de culatra mal projetado também causou vazamento de gás, prejudicando a precisão e a potência. A gota d'água foi um bombardeio em 1863, conduzido pela Esquadra das Índias Orientais e da China nas fortificações e embarcações do clã Satsuma, em Kagoshima, no Japão, após o assassinato de um comerciante britânico e a subsequente recusa do clã Satsuma em fazer algo a respeito. 5 navios na esquadra carregavam armas de culatra. Armstrong e dos 21 desses canhões, que dispararam 365 tiros, houve nada menos que 28 acidentes separados causados por falhas das armas, ou cerca de uma falha a cada 13 tiros. Além disso, a maioria dos projéteis disparados com sucesso foram descritos como indo para qualquer lugar, exceto para a frente, até 600 jardas para a esquerda. Os projéteis muitas vezes falhavam em explodir ao atingir algo, o que era melhor, já que raramente acertavam o alvo real para o qual foram apontados. Semanas após o relatório de ação, canhões de 110 libras foram retirados dos navios da Marinha Real, deixando um dilema. Deveriam ser desenvolvidas novas armas de fogo de culatra ou deveria haver um retorno às armas de fogo de bala lisa? E as novas armas deveriam ser de carregamento pela culatra ou pelo cano, independentemente de serem de bala lisa ou estriadas. Influenciando isso a curto prazo estava o fato de que, enquanto os testes de 1850 mostraram que a armadura do guerreiro resistia a um canhão de 68 libras, com uma carga de pólvora e tiro de ferro. Testes mais recentes, usando cargas de algodão-pólvora e tiro de aço, conseguiram penetrar uma disposição de armadura do tipo guerreiro. Portanto, parecia implicar que, usando essa nova combinação de tiro e carga, o atual canhão de 68 libras continuaria a funcionar, pelo menos a curto prazo. Isso foi ainda mais impulsionado pela notícia de que os navios americanos estavam usando armadura laminada, a natureza disso comprometendo as espessuras impressionantes que alguns deles alcançaram, ao ponto de que testes comparativos indicaram que, por exemplo, um canhão cujo tiro foi parado por 4 polegadas de placa de ferro sólido poderia facilmente passar o mesmo tiro através de 6 polegadas de armadura laminada. Houve também a aquisição de alguma armadura francesa, já que a classe Flandre, em construção em meados dos anos 60, tinha 6 polegadas de armadura, o que parecia ser bastante impressionante e preocupante. Mas então, os testes mostraram que a qualidade de fabricação da armadura de ferro francesa era muito inferior. A armadura dos guerreiros precisava de 33 pés-toneladas de energia por polegada de circunferência do tiro para penetrar, um tanto arcaico, mas era assim que eles mediam as coisas na época, enquanto o ferro francês só precisava 16 pés-toneladas, o que significava que para a mesma combinação de arma e tiro, a Flandra poderia ser efetivamente tratada como carregando apenas pouco mais de 3 polegadas de armadura se a penetração da arma tivesse sido avaliada contra a placa britânica. Contudo, sem uma organização central lidando com questões de artilharia, a Marinha Real estava sujeita a certa influência política e lobby da indústria privada quanto às suas armas. Teoricamente, o oficial encarregado da escola de artilharia, Her Majesty's Ship Excellent, tinha a competência e o pessoal para fazer esse tipo de chamada, mas como um mero capitão,
Suas recomendações podiam e às vezes eram ignoradas pelo gabinete de guerra, cujo pessoal às vezes assumia que sabia melhor por algum motivo. Isso foi agravado por fabricantes produzindo novos tipos de armas constantemente, desde armas leves até canhões raiados e carregadores de culatra versus carregadores de boca. Teoricamente, os canhões raiados ofereciam maior precisão de alcance, embora com valor limitado. Em uma era em que as miras de ferro e o olho humano eram os sistemas de controle de fogo mais avançados em alto mar. Junto com a capacidade de usar projéteis poderosos, devido ao fato de que os canhões raiados mantinham sua velocidade, o que também ajudaria na penetração de armaduras nas maiores distâncias de engajamento de navios. Neste ponto, estamos falando de altas centenas de jardas para talvez pouco mais de 1000 jardas para uma equipe de artilharia especialmente boa. Em contraste, os canhões de alma lisa ofereciam simplicidade, uma taxa de disparo mais rápida, menos tensão nos canhões e suas montagens e uma velocidade maior na boca do canhão. Em distâncias curtas, o canhão de alma lisa era superior, mas acima de 500 jardas, as vantagens dos canhões raiados se destacavam. Muitos oficiais opinavam que canhões raiados deveriam compor os perseguidores de proa e popa e os poucos canhões de convés superior usados para fogo à distância. Os canhões de alma lisa deveriam ser mantidos para o principal lado largo, usado de perto quando o inimigo fosse levado a suportar. Mas, como se viu, ninguém conseguia fazer um canhão de retrocarga em todo o país que não tivesse grandes falhas. Embora vários sistemas de raiamento também se mostrassem inviáveis, o sistema Woolwich, embora contivesse uma série de falhas, usava uma inserção de cano raiado relativamente simples e um conjunto de pinos de cobre ou ferro macio para conceder os benefícios do raiamento ao tiro e à granada quando funcionava, sem interferir muito na velocidade de recarga. E assim, o rifle de carregamento pelo cano tornou-se o padrão para as armas da Marinha Real no final dos anos 1860. Essas primeiras falhas das armas de carregamento pela culatra no Reino Unido deixariam a Marinha Real operando tais armas bem depois de terem atingido o ponto de absurdo. Mas isso é para um vídeo posterior. E assim voltamos aos navios, onde chegamos à mudança tecnológica mencionada anteriormente, embora isso não estaria em navios oceânicos, mas sim em navios que foram projetados para serem usados para a defesa costeira. Também veria a adoção dos primeiros navios de guerra blindados projetados para uma marinha estrangeira trazidos para o serviço britânico. Desses 4 navios, apenas 2 eram irmãos. Mas antes vamos olhar para o 5º e 6º navios do lote de conversão de casco de madeira. Com os dados da Guerra Civil Americana sobre monitores e os franceses quase capazes de acompanhar ou superar os britânicos na produção de encouraçados no início de 1860, o axioma da melhor defesa sendo uma poderosa frota oceânica permaneceu tecnicamente verdadeiro, mas apenas se você realmente a tivesse. No início da década de 1860, a Marinha Real não possuía encouraçados e, por isso, buscou navios de defesa costeira, normalmente utilizados por marinhas incapazes de enfrentar e derrotar frotas inimigas em alto mar. O navio Prince Albert, um dos navios de 2 convéses designados para conversão em encouraçado, foi selecionado para este trabalho. No entanto, como um navio de 2 convéses, seria difícil convertê-la em um navio do tipo jangada de torre única, semelhante ao United States Ship Monitor. Em vez disso, a proposta do Capitão Cole em 1859 para um encouraçado com um baixo bordo livre, armadura de ponta a ponta e numerosas pequenas torres carregando o canhão de 100 libras foi tomada como base para a conversão. 7 pés de bordo livre eram muito melhores do que as poucas polegadas do monitor americano, e para aprimorar, um parapeito de ferro de 5 pés montado em dobradiças seria instalado. Estes cobririam as armas, mas permitiriam uma navegação muito melhor em tempo agitado, pois o bordo livre agora seria de 12 pés e os parapeitos seriam então baixados em ação. No entanto, devido à prioridade dada aos navios oceânicos e à retirada repentina de todos os carregadores de culatra Armstrong, o navio ficou parado no estoque. O layout da torre foi revisado para menos instalações de armas maiores, iniciando uma discussão sobre o tamanho prático máximo de uma arma.
Certamente, uma torre poderia suportar uma arma muito maior do que aquela manuseada em um suporte de bordo manualmente, porém, os suportes adequados para as grandes armas ainda estavam em desenvolvimento. O canhão de 250 libras de 9 polegadas e 12 toneladas foi aceito, e o navio foi equipado com 4 dessas armas em 4 torres individuais, 2 à frente e 2 atrás, todas no mesmo nível de convés, com uma ponte voadora sobre as 2 da frente, e um leve equipamento de 2 mastros para vagar ao longo da costa, embora em teoria fosse suficientemente resistente para ser enviado para a costa de outra pessoa se necessário. A armadura padrão tinha 4 polegadas e meia, com extremidades mais finas, enquanto as torres tinham espessura máxima de 10 polegadas na face. Deslocando quase 4.000 toneladas a mais de 11 nós, ela foi considerada aceitável para seu papel limitado. Apesar disso, ela permaneceu em serviço ativo por 3 décadas ou mais, um tempo surpreendentemente longo para um navio deste período, graças em grande parte ao seu nome, que agradou a Rainha Vitória, pois, claro, carregava o nome de seu agora falecido marido, e isso garantiu a sobrevivência do príncipe Albert, muito além do ponto em que ela era mais uma peça decorativa do que qualquer tipo de dissuasão séria. A outra conversão foi a Royal Sovereign, que seria concluída antes do Príncipe Albert, sendo a única baseada em um navio de 3 convés de primeira classe e não de 2 convés. Sendo um navio um pouco maior inicialmente, seu deslocamento final após o corte seria um pouco maior, superando 5.000 toneladas, mas ainda distante dos pequenos encouraçados oceânicos. Embora a velocidade fosse semelhante, o maior volume do navio permitia uma armadura mais espessa, 5 polegadas e meia no cinturão principal, uma chaminé absurdamente alta e a instalação de 4 torres, mas com 3 atrás da chaminé e uma à frente. Esta torre à frente era maior que as outras e carregava um par de canhões de 300 libras e 10 polegadas e meia, com as outras 3 torres, sendo todas torres únicas, carregando o mesmo canhão. A armadura das torres era como a do Príncipe Albert, 10 polegadas na face e 5,5 em outros locais. Como o outro navio, foi planejado para canhões Armstrong de 110 libras antes da falha dessa arma, e o aumento dos tamanhos de outras levou à mudança, sendo substituídas por armas de 9 polegadas mais potentes no final dos anos 1860. Essa mudança de 131 armas para 5 foi bastante precipitada, e o casco foi reforçado com tiras de ferro para compensar o grande peso das armas, armaduras e torres. Uma ponte voadora e um convés de furacão conectavam as torres acima do convés superior. Como era o primeiro navio de torre concluído e a proteção não havia sido testada, o Her Majesty's Ship Bellerophon foi chamado em 1866 para atirar na torre de popa do navio com sua arma de 9 polegadas a queima-roupa. Isso provou que a torre era eficaz na defesa da tripulação interna, pois permaneceu operacional e intransponível, embora, em uma leve referência à saúde e segurança, tenham permitido que a tripulação saísse antes de atirarem neles. A aparição do Royal Oak e do Príncipe Alfredo desencadeou um argumento significativo entre os defensores da construção de navios de torre com casco de ferro, com menos armas maiores, e os defensores de uma série mais convencional de encouraçados com baterias de bordo mais numerosas. Também houve alguns argumentos internos entre as facções, como argumentos sobre torres de 2 armas versus torres de uma única arma, o principal argumento sendo que as torres de 2 armas eram muito mais eficientes do que as torres de uma única arma, pois dobravam o poder de fogo por um aumento fracionário no tamanho e deslocamento. E também havia o fato de que, em um navio oceânico, devido às limitações do vapor, ainda era necessário um conjunto completo de velas. As torres competiriam com os mastros em termos de espaço no convés, e os mastros seriam ou arrancados pelo fogo da torre, ou o fogo da torre seria obscurecido pelos mastros em ação, que não eram problemas presentes em navios com baterias de bordo. Soluções para alguns desses problemas levariam ao pedido de navios oceânicos armados com torres em 1866, apenas meio década depois que Warwick entrou em serviço. Mas acredite ou não, havia muitos mais encouraçados entre onde estamos agora e aquele ponto. Mais 2 encouraçados com torres entrariam em serviço britânico nessa época devido à Guerra Civil Americana. Um capitão, James 500 Bullock,
um agente naval confederado, encomendou 2 arietes encouraçados de torre dupla por 93.750 cada um do estaleiro Laird, ostensivamente como uma empreitada privada sob seu nome pessoal. Isso integrava um programa maior para construir uma frota blindada para a Marinha Confederada, com designs e tecnologia europeia de ponta, que atacaria as frotas da União, quebraria seu bloqueio e imporia um próprio nos Estados do Norte. Com a opinião pública se voltando contra os Estados Confederados da América, Bulloch foi informado de que o governo britânico não permitiria que eles fossem para o mar se fossem propriedade de uma nação em guerra. Bulloch então fez um acordo para que os navios fossem comprados em nome do Khedive do Egito, que procurava couraçados para sua frota, servindo como uma história de cobertura plausível. Mas o acordo que ele então fez com o Khedive para transferi-los para agentes da CSA, assim que estivessem fora das águas britânicas, também se tornou conhecido pelo governo britânico, e os navios foram apreendidos em uma ação de legalidade questionável, mas de pragmatismo mais claro. Para evitar disputas prolongadas, o governo pagou a Laird 133% do preço de construção para comprá-los para a Marinha Real. Devido às suas origens, os navios combinaram práticas britânicas padrão com características mais adequadas para as regiões costeiras da Guerra Civil Americana. Eram navios pequenos, com calado raso e apenas 2.750 toneladas, com a armadura britânica, padrão de 412,7 centímetros do início de 1860, estreita no meio em ambas as extremidades. As torres tinham armadura frontal de 10 polegadas e estavam equipadas com 4 rifles de carregamento pelo cano de 9 polegadas, 2 por torre, e velas para navegação oceânica quando necessário. A velocidade sob potência era lenta, a 11,5 nós. Mas um dos elementos mais interessantes era a proa e a popa, totalmente construídas para a manutenção do mar, que combinavam com baluartes descartáveis, como no Prince Albert, no meio do navio. O que levava a uma aparência estranha quando eles estavam prontos para a ação de um navio que tinha um grande pedaço retirado do meio. Chamados de Scorpion e Wyvern no serviço britânico, apesar do pequeno tamanho, eram superiores ao Prince Albert. Seus cascos de ferro permitiam subdivisões e seus parafusos de 3 lâminas, uma inovação, possibilitavam uma surpreendente gama de ações para um navio tão pequeno, algo que seu maior bordo livre pôde explorar. Capaz de navegar em alto mar, Wyvern diferenciava-se por ter mastros de tripé e, proporcionalmente, menos cordame em comparação com sua irmã, embora os navios tendessem a tratar a entrada do leme do navio mais como uma sugestão e orientação do que como um comando real para mudar de direção. Apesar disso, sua boa manutenção marítima permitiu seu uso como navios de defesa em portos ultramarinos. Bermuda para Scorpion e Hong Kong para Wyvern, onde uma Wyvern, um tanto confusa, ainda se encontrava como um navio de destilação, que, em teoria, poderia ter sido chamada para combater uma possível incursão do Seiner Majestat Schiff Emden na Primeira Guerra Mundial, antes de ser finalmente desmontada, aproximadamente ao mesmo tempo que a maioria dos dreadnoughts da Marinha Real na Primeira Guerra Mundial. Houve também um breve período no início dos anos de 1860, em que parecia que todos os navios precisariam de armadura para ter esperança de sobreviver, o que levaria a uma série de navios menores blindados, corvetas e escunas, que merecem alguma menção. Essa tendência foi efêmera, mas gerou dados interessantes e originou mais um tipo de layout de encouraçado, então vamos analisá-los. Primeiramente, temos o Her Majesty's Ship Research, de 1.743 toneladas, uma escuna originalmente chamada Trent e renomeada apropriadamente para seu novo papel. Como outros grandes navios, ela era uma conversão de um navio de madeira, porém extensamente modificada com um arco de ariete e blindagem de 4 polegadas e meia. Menos que isso seria inútil. Porém, isso agora era um problema. O navio ser pequeno significava que passar dos 17 canhões mais leves originais para apenas 4 armas maiores roubaria a embarcação de qualquer coisa, além de um pequeno lado amplo. A armadura protegia a linha d'água, mas não podia ser estendida ao longo do convés de armas sem comprometer a borda livre ou até a flutuabilidade. Portanto, uma pequena caixa blindada foi construída
projetando-se do lado do navio. Isso permitiu a instalação de portas de disparo voltadas para frente e para trás, possibilitando que as armas fossem pivotadas para atirar nessas direções. Este foi o início do conceito de bateria central, que seria usado posteriormente em navios oceânicos maiores, embora nesta primeira encarnação houvesse alguns pontos cegos bastante grandes entre os arcos de fogo perpendiculares e paralelos. Capaz de apenas 6 nós sob vela e 10 nós sob vapor, ela não ganharia corridas, embora combinada pudesse atingir cerca de 11 nós e meio. Sua navegabilidade era tão ruim que ela tinha que ficar confinada ao porto durante os invernos. Embora isso tenha desmentido em grande parte a ideia do encouraçado leve, outros navios já haviam sido iniciados nos 3 anos entre o início do trabalho de pesquisa e sua comissão, o que significava que o ainda menor Her Majesty's Ship Enterprise de 1.350 toneladas era o próximo. Ela inaugurou outra característica que se tornaria um tanto comum em navios menores, o chamado casco composto, onde uma estrutura de casco de madeira geral era combinada com obras superiores de ferro para compensar problemas com incrustações. Como a solução tradicional para incrustações, a aplicação de revestimento de cobre tinha o infeliz hábito de criar um circuito galvânico com placas de ferro, e assim corroer tanto o revestimento quanto o casco, em uma ordem relativamente curta, quando imerso em água do mar. Para navios em serviço doméstico ou viagens longas, as incrustações podem ser tratadas com visitas regulares ao porto. Para navios menores que passavam anos em estação, a forma de casco composto era a melhor opção até o desenvolvimento da tinta anti-incrustante, pois a parte inferior do casco de madeira podia ser coberta com cobre, enquanto a estrutura, placa e armadura de ferro ficavam acima da linha d'água, exceto em grandes tempestades, evitando o circuito galvânico. Como na pesquisa, ela usou uma caixa blindada e uma bateria central, mas como era menor, isso tinha que estar alinhado com o resto do casco. O disparo para frente e para trás proporcionado pelo recuo do casco, em vez de projetar a caixa blindada para a frente, com um par de painéis de amurada em dobradiças que podiam se abrir para abrir as portas de disparo. Portanto, a disposição da armadura era semelhante, embora mais rasa devido ao seu menor tamanho, e as próprias armas estavam mais acima da linha d'água do que na pesquisa. Ela não conseguia ultrapassar 10 nós e carregava armas menores até o rearmamento no final dos anos 1860, quando os carregadores Armstrong foram substituídos por rifles de 7 polegadas de carregamento pela boca. No geral, ela era um barco marítimo um pouco melhor que o Research, mas não tinha a potência para fazer muito progresso se encontrasse um tempo particularmente ruim. A próxima foi a Favorite, uma corveta maior de 22 canhões que acabaria pesando pouco mais de 3.000 toneladas. Com armadura de 4 polegadas e meia e bateria central, ela era um pouco mais rápida, com quase 12 nós, e tinha o dobro de armas, podendo disparar em todas as direções simultaneamente. 2 armas por lado eram dedicadas, e adicionaram um perseguidor de popa no final dos anos 1870 com amuradas móveis iguais às da Enterprise, permitindo o fogo da bateria central à frente e atrás. Apesar de um pouco instável, seu tamanho e potência ligeiramente superiores permitiam que ela navegasse pelos mares em qualquer clima. Finalmente vieram Lord Clyde e Lord Warden. Esses dois foram os únicos encouraçados da Marinha Real construídos propositalmente desde a quilha como navios blindados de casco de madeira, pesando pouco menos de 8.000 toneladas. Ninguém parece ter achado que essa construção deliberada do tipo Grass era uma boa ideia. De fato, os 5 navios desse tipo que haviam sido encomendados foram reduzidos a 2 pelo construtor-chefe, Reed, sendo um pouco mordaz e um pouco astuto com seus livros. Contudo, eram bem protegidos, com cintos de comprimento total, pois, como navios de madeira, acreditava-se que não poderiam carregar anteparas blindadas. Isso proporcionou um cinto de 5 polegadas e meia sobre a bateria principal, 4 polegadas e meia nas extremidades, torre de comando com 4 polegadas e meia de armadura e a armadura principal apoiada por quase 32 polegadas de carvalho e mais 1 polegada e meia de pele de casco de ferro. Devido à necessidade do casco de madeira de ter uma relação de comprimento para largura menor, apesar de ter 1/3, novamente mais potência do que o Warwick instalado em suas máquinas, eles eram um pouco mais lentos a 13 nós e meio.
Outra tentativa de resolver o problema de incrustação foi feita, então eles foram revestidos com 4 polegadas de carvalho fora da armadura, na qual um metal Muntz, um material experimental anti-incrustante, foi anexado. Esta foi outra maneira de tentar resolver o problema da reação do circuito galvânico, separando os dois por este revestimento de carvalho. O armamento inicial consistia em 24 rifles de 7 polegadas, 10 por bordo, um perseguidor de popa giratório, 2 perseguidores de proa fixos e outro perseguidor giratório um convés acima. Isso seria substituído por uma mistura de canhões principais de 7, 8 e 9 polegadas em número um pouco menor mais tarde na década. Eles geralmente rolavam completamente terrivelmente. Lord Warden era um pouco melhor que Lord Clyde, que foi rapidamente enviado para o Mediterrâneo, onde as condições do mar geralmente eram um pouco mais amenas. Neste ponto, acabamos de chegar a 1863, e o primeiro par de arietes construídos com propósito para entrar em serviço na Marinha Real, Pallas e Bellerophon, movidos pelo então novo motor composto. Com pouco menos de 4.000 toneladas, Pallas era pequeno, mas razoavelmente rápido a 13 nós. Sua proa era, por razões óbvias, muito mais pronunciada como uma proa de ariete e em comum com as conversões de escuna menores. Ela carregava uma bateria central de 4 canhões e meios de navio, mas como um ariete, ela também tinha um perseguidor de proa e popa desde o início. E toda a proa foi revestida com a armadura padrão de 4 polegadas e meia. Embora a onda da proa do referido ariete quase afogasse qualquer um que tentasse abrir a porta do canhão perseguidor de proa, a compreensão imperfeita da hidrodinâmica que entrou na fabricação de uma proa de ariete neste ponto, limitou sua velocidade. Ela foi projetada para 14 nós. Mas a qualquer velocidade, mesmo após as alterações, ela jogava grandes trilhas de água pela frente, o que parecia impressionante o suficiente, a menos que você tivesse que operar a bordo dela em qualquer lugar à frente da chaminé. Ainda assim, ela era bastante estável e provou ser notavelmente rápida para um couraçado pequeno quando operava sob vela. Pelo menos, os 7.500 toneladas incorporava aço e ferro em sua estrutura. Seu 4,5 a 12,7 centímetros nas extremidades, 6 no meio do navio, a 15,24 centímetros e anteparas de 5. 10 canhões de 22,86 centímetros de carregamento pela boca, com mais 5 canhões de 17,78 centímetros como perseguidores de proa e popa. Como a Pallas, a proa foi construída com armadura acima do cinturão da linha de água, mas ela não usou o conceito de bateria central. Ela era mais rápida, com mais de 14 nós. O novo sistema de estrutura de casco e o uso de aço reduziram o peso total, permitindo armas e armaduras mais pesadas. Sua proa de ariete inicial transformou a parte frontal do navio em um parque aquático permanente. Uma pequena proa de joelho flared foi instalada acima da água, não se estendendo tão para a frente quanto o ariete, mas ajudando a manter o navio seco ao desviar a água lançada para cima novamente. Isso significava que a quantidade de spray que ela lançava verticalmente aumentou ainda mais ao ponto de que o navio começou a ser relatado como Senhor, a onda de proa do Bellerophon está à vista. Já que realmente avistar o próprio navio sob toda a espuma exigiria que ela se aproximasse a uma distância bem menor. Um grande leme equilibrado significava que ela tinha agilidade para acompanhar o propósito de ariete. Com a mesma construção em sanduíche do casco externo que o palácio, estava formidavelmente protegida, embora não tão bem quanto se a pele do casco fosse de espessura mais regular. A armadura tinha 7 polegadas de espessura uniforme, o que era mais que suficiente para lidar com qualquer arma disponível no início de sua carreira. Agora chegamos a 2 das últimas 3 conversões de madeira. Estes entraram em serviço no final da década de 1860 novamente, porque a prioridade era dada onde os materiais eram escassos para os navios de casco de ferro. Estes eram Zealous e Royal Alfred. O último navio, Repulse, não entraria em serviço até 1870 e por isso será abordado mais tarde. Além disso, havia um último navio menor, Penelope. Esses 3 são agrupados juntos, pois as lições dos navios anteriores foram aplicadas à sua construção, resultando em diferenças entre eles e seus antecessores antes que a ideia morresse. Os cascos de madeira dos navios de linha que restaram estavam mais avançados na construção do que aqueles que haviam sido iniciados anteriormente.
Em parte, essa abordagem foi adotada para que o máximo possível de lições pudesse ser aprendido ao converter um encouraçado de madeira quase desde a estrutura. Mas uma das principais lições que havia sido aprendida era que alongar o casco não ajudava realmente. Embora o navio pudesse carregar mais armas e fosse ligeiramente mais rápido como resultado, o casco de madeira tendia a ceder bastante sob o peso extra da armadura e o momento extra de força que isso exercia quando em alto mar com grandes ondas. Com os Zelos, o casco não foi alongado. Notou-se que isso levaria a uma bateria principal reduzida. Portanto, ela foi planejada desde o início como um navio almirante de estação estrangeira, onde simplesmente ter armadura a tornaria o navio supremo no local. Sendo mais curta, optou-se por uma cidadela parcial, já que o casco foi reforçado por um cinturão de linha d'água com espessura máxima de 4, 12,7 cm, 2,5 nas extremidades. O convés do canhão principal tinha uma 4, 12,7 cm, com 16 rifles de carregamento pela boca de 17,78 cm, pois foram concluídos tarde o suficiente para perder o debacle de 50 kg. 4 armas adicionais foram instaladas externamente na cidadela, em pares na proa e na popa. Ela podia fazer quase 12 nós sob potência devido à sua curta relação comprimento-largura, o que também a tornava uma plataforma de armas estável. A armadura era mais fina que a de 5,5 a 6 polegadas encontrada em couraçados de casco de ferro contemporâneos, pois acreditava-se que era o máximo que o casco de madeira poderia transportar com segurança sobre a área necessária para a proteção adequada. Royal Alfred era um pouco diferente. A ordem para não alongar o casco chegou tarde para ela, mas o novo design de Reed, a maquinaria mais leve e a determinação de aproveitar um casco maior, com 6.700 toneladas contra 6.100 dos Zelos, significava que ela estaria equipada para o dever de primeira linha. Tinha 4 perseguidores de proa e popa, o dobro de sua meia-irmã no calibre de 7 polegadas, mas a bateria principal tinha apenas 10 armas, 5 por lado, com rifles de carregar pela boca de 9 polegadas. Também foi assumido um grande risco. A armadura foi aumentada em espessura, enquanto o padrão era semelhante ao dos Zelos em layout geral, com exceção de um pequeno cinto em cada extremidade. Um convés mais alto para cobrir as armas de perseguição empilhadas em dobro. A armadura final tinha 10 centímetros de espessura, enquanto a do meio do navio e da caixa da bateria de armas tinha 15,24 centímetros, com anteparas de 4,12,7 centímetros, fechando o convés de armas. Embora fossem mais longos e carregassem mais peso de armadura do que os Zelos, eles quase conseguiram, graças a Reed, que reduziu os pesos totais impostos por outras partes do navio, como os motores, apenas o suficiente para reduzir a tensão total no casco para dentro de tolerâncias aceitáveis. Seus motores permitiam pouco menos de 12 nós e meio, graças ao seu maior comprimento. Embora usada na estação norte-americana por grande parte de sua carreira, as tensões impostas em seu casco e usina de energia foram tais que, apesar dos esforços de Reed, ela estava fora de serviço em 1874, incomum para um encouraçado britânico, a maioria dos quais ainda existia no início do século XX. Ela foi vendida em 1885 para desmontagem e sucata. Penélope foi a última iteração dos pequenos navios blindados que vimos anteriormente, pesando pouco menos de 4.500 toneladas e com um design um tanto único. Para posicionar seus 8 rifles de carregamento pelo cano de 8 polegadas próximo das costas inimigas, ela foi projetada com um calado muito raso, tão raso que não havia espaço para um único parafuso. Isso resultou na introdução inédita de parafusos gêmeos em um navio de guerra britânico. No entanto, esse tipo de propulsão significou que ela possuía 2 popas, o que prejudicou sua agilidade e hidrodinâmica. Enquanto também tinha 2 canhões de perseguição à frente e um atrás, rifles de carregamento pelo cano de 5 polegadas, sua bateria principal era, como seus predecessores imediatos no Clube dos Pequenos Encouraçados, uma bateria central com fogo final possível para um canhão por lado por direção. Ela era fortemente blindada para um navio pequeno, com 6 polegadas de blindagem no meio, 5 nas extremidades e 4,5 nas anteparas da bateria central.
o casco tinha reentrâncias anguladas para permitir o fogo, em vez de placas de sponsoring ou retráteis de navios anteriores. Para tornar seu calado o mais raso possível, sua seção transversal era quase quadrada, resultando em um barco muito estável, mas que tendia a derivar com o vento quando sob vela, pois tinha muito pouca resistência lateral neste formato. E isso nos leva ao último navio deste vídeo, Her Majesty's Ship Hercules. Bellerophon trouxe 6 polegadas de placa para a linha de batalha da Marinha Real. Até 1866, as armas aumentaram em poder de fogo, com a regra geral de introduzir anualmente um canhão perfurante de armadura de alta velocidade com 1 polegada a mais de calibre. As novas ameaças também não eram apenas da França. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos da América, armas de 11 a 20 polegadas foram desenvolvidas, mas eram de baixa velocidade e inadequadas para perfurar placas de armadura pesada, exceto a distâncias muito curtas. No entanto, a Krupp estava agora introduzindo armas pesadas de qualidade excepcional, e os russos até estavam experimentando uma enorme arma de tiro de 900 libras. Assim, pouco depois de Bellerophon deixar Chatham, Hércules foi estabelecido. De muitas maneiras, se assemelhando a uma versão ampliada do navio um pouco mais velho, seu ariete tinha uma forma diferente para reduzir a onda de proa, e ela pesava pouco mais de 8.500 toneladas. Sua maquinaria permitia uma velocidade de pouco menos de 15 nós, mas ela adotou o layout de bateria central dos navios menores, com 8 novos canhões de carregamento de boca de 10 polegadas na bateria central, com portas de arma alinhadas, permitindo fogo de proa e popa em cada lado para um canhão em cada direção por bordo. Um perseguidor de proa de 9 polegadas e uma arma na popa foram complementados por canhões de 7 polegadas em cada extremidade, um convés acima. A armadura protegia ambos os conjuntos de armas acima da linha d'água, sendo muito mais espessa que qualquer coisa anterior, com uma placa de 6 polegadas. Até então, a maior espessura de tudo, exceto para as faces das torres. Reservado apenas para as extremidades da linha d'água da cintura, a espessura aumentou para 8 polegadas na corrida principal do casco, próximo à maquinaria da bateria principal. A bateria principal era protegida por placa de armadura de 9 polegadas com anteparos de 6 polegadas à frente e 5 polegadas à ré. Essas placas de anteparo mais finas foram permitidas porque o fogo de rastreamento inclinado impactaria em um ângulo, aumentando o efeito geral dos anteparos de armadura. O fogo de rastreamento frontal teria que passar pela placa de 6 polegadas que protegia os perseguidores de proa ou popa, reduzindo muito sua velocidade até atingir os anteparos. Ela também tinha 2 camadas de revestimento de casco de ferro e teca entre todas essas camadas, somando um total de 11 polegadas e meia de ferro e 40 polegadas de teca, embora, como mencionado antes, essa forma de proteção em camadas não teria sido tão eficaz quanto uma única placa da mesma espessura. Mas em testes, ainda era capaz de resistir ao fogo de uma espingarda Krupp de 600 libras. Enquanto todos os navios que mencionamos antes receberiam várias modernizações menores em suas carreiras, geralmente incluindo a instalação de direção hidráulica e bombas alimentadas junto com novas armas, o Hércules foi um dos navios mais antigos da frota a receber o que poderia ser descrito como uma modernização significativa. Experimentos com Bellerophon mostraram que adaptar canhões rifados de retrocarga de 1890 com canos longos não funcionava bem. Por isso, sua bateria principal foi pouco alterada, mas recebeu novos motores de expansão tripla e as armas superiores foram substituídas por várias armas anti-torpedo e anti-navio de disparo rápido. Os mastros foram removidos, as chaminés aumentaram de altura e foram inclinadas para trás, e uma pequena ponte foi instalada, o que a deixou parecendo um cruzador um pouco estranho até você notar os antigos canhões de 10 polegadas na bateria central. Disfarçada sob o apelido de couraçado de terceira classe, a ideia era ter algo a recorrer se os navios modernos conseguissem se destruir em uma guerra. Foi mantida até 1904 antes de se tornar um navio de depósito, depois de treinamento, sendo desmontada apenas em 1932. Mas em termos de nossa progressão no desenvolvimento de encouraçados, ainda estamos em 1866. Mas neste ano, tudo seria novamente questionado,
pois agora haveria um longo e extenso debate entre os méritos dos navios de torre e encouraçados de bateria central, com ambos sendo construídos ao mesmo tempo, juntamente com uma única conversão restante de navio de linha de madeira. E então, é claro, você também tinha vendas versus não vendas entrando na disputa. Em pouco mais de meia década, o mundo passou de navios que Nelson teria reconhecido, exceto pela chaminé, para navios que eram praticamente imunes ao fogo dos navios mais antigos, e então para navios imunes ao fogo desses primeiros encouraçados e tão mortais em retorno quanto eram para os navios de madeira. Isso ditou o ritmo de boa parte do século XIX, apesar do desenvolvimento ocorrer em explosões intercaladas por pausas de alguns anos. Mas tudo isso é para outro momento e outro vídeo.